Energy Drink. Energy for life. Boa tarde, está no ar mais um programa Camisa 5, nessa segunda-feira, né, mais uma semana aí se iniciando, né, nós chegamos perto daí, né, do período de Natal, né, uma data tão especial, né, onde, né, comemoramos aí o aniversário, né, do nosso Criador, né, Jesus Cristo, e também uma data, né, onde um encontro das famílias, dos amigos, né, então a gente vai, né, ficando um pouco mais sentimental, mais humano, né, o sentimento de ajudar as pessoas, né, aumenta. Eu, né, apesar de que eu achar, né, que devemos ser assim um ano inteiro, né, porque tem algumas pessoas, né, que fazem só no período de Natal. Eu acho que você deve, né, praticar aí a caridade, ser humano durante todo o ano, né, cultivar as suas amizades. Mas é uma semana onde, né, vai gerar aí muitas especulações, porque tivemos no final de semana a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, 37ª rodada, e muita coisa aconteceu. E como a gente já previa, não somos aqui Nostradamus, nem, né, profetas, mas os deuses do futebol quiseram, né, que tudo ficasse decidido, né, na parte de baixo da tabela, onde aquela adrenalina aumenta na última rodada, principalmente, né, aqui para a equipe do estado do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama aí na sua luta, na sua saga, né, lutando contra o rebaixamento, muito iminente, né, nesse momento, mas dá para acreditar, a sua torcida está empolgada, né, fez o seu dever de casa ontem, vencendo, né, a equipe do Santos pelo placar magrinho, mas foi o suficiente. E agora um confronto direto, meio que uma final na parte de baixo da tabela, né, contra o Curitiba. Nós vamos comentar, né, sobre todos esses jogos que aconteceram nessa última rodada e também o que, né, nós achamos sobre essa última rodada, o que pode acontecer, tanto na parte de cima, né, ainda a vaga do G4, né, entre duas equipes praticamente, entre São Paulo e Internacional. O Santos deu adeus, é focar agora na final da Copa do Brasil, porque senão, né, eu sou torcedor e o Dorival Júnior, né, o que era uma situação muito confortável e tranquila, pode acabar terminar o ano aí fora da Libertadores, né, porque já está fora pelo Campeonato Brasileiro, né, com a derrota de ontem, e um jogo, né, aberto ainda na final aí contra o Palmeiras, tanto que as duas equipes, né, pouparam aí as suas equipes titulares. Mas já está conosco nosso companheiro Lucas Peralta. Lucão, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde você, amigo do Canal 5. Bom, realmente, última rodada do Campeonato Brasileiro promete. E agora a situação ficou um pouco mais complicada para o torcedor do Vasco da Gama, porque o Vasco depende do Fluminense agora vencer o Figueirense no Orlando Scarpelli para que o Vasco ainda tenha alguma possibilidade de escapar do rebaixamento, jogando o Figueirense para o rebaixamento junto com o Curitiba, de repente, né, Juliano? Precisa vencer o Coxa e precisa depender do Fluminense vencer o Figueirense para escapar do rebaixamento. Eu, como tricolor, né, e como amante do futebol, eu acho que realmente a equipe do Fluminense tinha que ser profissional ao ponto de jogar com entrega, de jogar com seriedade e ter a dignidade do Fluminense, claro, time por time, mesmo com todas essas peças do Fluminense que já estão praticamente de férias, como o Fred, entre uns e outros. Aí o Gerson já foi negociado, já foi liberado, inclusive, para estar indo para Roma. E eu acredito, na verdade, eu acho que o Fluminense deveria fazer o seu papel, terminar o campeonato com dignidade, mesmo jogando fora de casa, e claro, para estar auxiliando o Vasco da Gama, que aí é um co-irmão do futebol do estado do Rio de Janeiro, para permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais do Fluminense, é claro, eu como tricolor tenho muita oportunidade de estar acompanhando. Os torcedores já pedem a entrega, já pedem para colocar o time sub-17, sub-20, brincadeiras à parte. Eu acho que o Fluminense tem que ter sim a dignidade de terminar o campeonato da forma como iniciou. O Fluminense não fez lá um grande campeonato, mas deveria pelo menos fechar aí com uma vitória em cima do Figueirense, e se isso puder vir a beneficiar o Vasco, tudo bem. Mas eu acho que o jogador do Fluminense em si, nesse momento,
tem que pensar única e exclusivamente em defender as cores do Fluminense e terminar, quem sabe, aí com uma vitória que pode ser que ajude o Vasco a gente contar com as 4 grandes forças do Campeonato Carioca no Campeonato Brasileiro de 2016, algo que não acontece já há algum tempo. Nós, iniciamos falando sobre essa questão da zona de rebaixamento, e o Vasco, que tem um confronto muito difícil, na última rodada contra o Curitiba, vai ter que quebrar um tabu, aí um jejum, Lucão? A última vez que o Vasco conseguiu 3 vitórias seguidas, no Campeonato Brasileiro foi em 2012. Ainda Juninho Pernambucano jogava bola. Então, é uma situação difícil. O Curitiba, apesar de ter conseguido a vitória, uma situação mais confortável, que até um empate o tira do rebaixamento, vai jogar diante da sua torcida, empolgada, com bons jogadores, com jogadores que vêm nessa reta final do campeonato mostrando um bom desempenho. Negueba, por exemplo, é um deles. O Henrique. O próprio Juan. Então é um time até de uma certa forma experiente diante dessa situação. Mas o Vasco fez o seu dever de casa nessa última rodada. Vamos ver aí o gol do Vasco, o gol de pênalti do Nenê. Vamos também debater aqui a opinião do Lucão, se foi pênalti ou não foi, em cima do Nenê, os melhores momentos aí de Vasco 1. Fez uma grande partida também. De Vasco 1 e Santos 0. Santos com uma equipe reserva, só jogou um titular e foi o que fez a cagada, Lucão. O goleiro Vanderlei. Exatamente. Mas o que acontece é o seguinte, Juliano, eu acho que nós já conversávamos isso na sexta-feira. Apesar de ter entrado com uma equipe reserva, a equipe do Santos não vendeu essa derrota de forma tão barata assim, não. O Vasco precisou ir para cima, tomar as ações, tendo muito cuidado com mereceu os a vitória. Com certeza. Teve que ter muito cuidado com os contra-ataques do Santos, mas se impôs, uma chuva absurda caiu no início da partida, correndo o risco até inclusive da partida ser adiada. O lance do Nenê, nesse lance o Vanderlei foi muito bem. Iniciou às 18h15, Exatamente, 18h15, com todo o atraso diante das chuvas. Havia a possibilidade, inclusive, do adiamento da partida, mas aí depois que a chuva deu uma amenizada, a drenagem de São Januário prevaleceu e nós tivemos aí condição de jogo. Aí está o lance do pênalti. O lance do pênalti foi o seguinte, Juliano, eu acho que independente do goleiro não ter tocado no Nenê, a forma atabalhoada com que ele sai da meta para tentar abafar o Nenê já é suficiente, porque o Nenê tem que pular quase meio metro ali para não ser atingido, porque se ele deixa a perna, o problema seria mais grave, de repente, inclusive, para não contar com o Nenê para a última rodada. Você vê a forma com que ele chega, o Nenê já experiente, fugiu do contato. Alguns analistas, Lucão, de arbitragem, inclusive, dizendo que era para, diante da regra do jogo do Campeonato Brasileiro, era para ser marcado o artigo 12 aí do Código de Arbitragem, tiro livre indireto, 2 lances. Mas alguns também entenderam que também não foi nada demais em questão de interpretação, dar o pênalti também. Então, eu acho que não foi nada injusto a marcação do pênalti. Exatamente, eu acho que não, essa questão da discussão do artigo e da forma de ser marcado ali, tudo bem, essa discussão pode até ser levantada. Agora, dizer que o Vanderlei não saiu com excesso de força ali também já é demais. Uma imprudência total. Imprudência total, que o pênalti foi assinalado, a gente teve a oportunidade de ver no tape ali, goleiro para um lado, bola para o outro, mais uma grande partida do Nenê. O Vasco teve mais algumas oportunidades, o Santos conseguiu também conter os ataques do Vasco. E o Santos também teve as oportunidades dele, mas o Vasco estava muito bem. Martin Silva salvando aí na Martin cobrança Silva de fez falta. uma grande partida desde o início da partida. Martin Silva fez uma grande partida ontem, segurou a meta do Vasco ali com toda a segurança. O Santos que teve algumas oportunidades em bolas aéreas, mas Martin Silva foi muito bem, segurando esse no finalzinho do jogo. Vasco, com toda a experiência dele. Uma bola que sobra para o Nenê agora na entrada da área, ele puxa para dentro. Muita qualidade, bem, muita qualidade, finalizou bem, mas o Vanderlei também. E é um jogador, uma outra questão também pra gente analisar, Lucão? A questão do cartão pro Nenê. Teve 2 lances, que o Voaden realmente, com certeza estudou a partida antes e sabia, tanto que o Nenê já está pendurado há 8 jogos, e, ao meu ver, merecia o cartão amarelo e estaria suspenso do último jogo contra o Curitiba. A regra é para todos e diante de todas as circunstâncias. Com certeza. Da mesma forma aqui que a gente está dizendo que foi legítimo, e que o Vasco mereceu o pênalti e também, independente disso, mereceu a vitória por ter jogado melhor contra a equipe do Santos, poderia até um placar mais tranquilo,
acho que também, né, foi, né, de uma certa forma ajudado na questão, né, da não suspensão do Nenê, que merecia, né, o cartão amarelo. Em 2 lances, sendo qualquer um dos dois, né, agarrou antes-jogo, merecia o amarelo, estaria fora aí da última partida, mas, né, para alegria do torcedor do Vasco, o Nenê está aí inteiro e vai para esse jogo decisivo. E realmente, hoje, o Nenê é meio time do Vasco, mostrando muita qualidade. E com certeza, se o Nenê, se o Vasco permanecer na Série A, lógico que vai rolar uma pressão muito grande, né, por parte da torcida e da própria diretoria, né, a permanência do Nenê para a temporada do Vasco no ano que vem. Agora, se cair para a Série B, acho muito difícil a permanência do Nenê, até porque com essa belíssima, né, campanha, né, que ele vem fazendo, atuações com a camisa do Vasco, né, já há o interesse aí, inclusive, novamente de times de fora. Ele que veio um pouco renegado, mostrou, né, nessa temporada que tem qualidade, e tanto que está concorrendo aí ao craque da galera, né, como melhor jogador do campeonato. Pois é, em relação a essa questão de 8 partidas falando do Nenê, continuando falando do Nenê, essas 8 partidas dele pendurado sem tomar o cartão, é claro que eu acho que também nessa última partida o Leandro Voaden poderia ter dado um cartãozinho para ele. Mais uma vez que o senhor Leandro Voaden fez aí a vista grossa, quem tem que comemorar é o torcedor do Vasco. Com certeza o Nenê é um dos grandes responsáveis por essa questão, por essa ascensão do Vasco, principalmente no segundo turno para cá, tendo inclusive, claro, ficou tudo para a última rodada, ficou tudo para em cima da hora, mas ainda tendo possibilidade de se salvar do rebaixamento, é o que nós ponderávamos aqui no início, nas nossas considerações iniciais. É uma questão agora que o Vasco precisa vitória contra o Curitiba, mas também não depende mais só dele, né? Uma combinação de resultados precisa ser feita para que o Vasco consiga permanecer na Série A. E é claro que você colocou muito bem, Juliano. No caso de um rebaixamento do Vasco, eu acho muito difícil a permanência de jogadores como o Nenê, por exemplo. E o Nenê, diferentemente do Nenê... Tanto que o próprio empresário já disse que só vai cuidar de questão de renovação após o Campeonato Brasileiro. Após o Campeonato, lógico. Né, a gente sabe, já pensando, né, lógico que ele deu a desculpa, não, é pensar agora na questão da permanência do Vasco, mas lógico que ele está ali segurando por conta que tem o risco do rebaixamento. Com certeza. Quem não teve a mesma sorte que o Nenê teve de segurar essa questão aí do terceiro cartão foi o Andrezinho, recebeu um cartão amarelo ontem num lance bobo também, num contra-ataque que vinha sendo armado pela equipe do Santos, mas a gente ainda estava atrás da linha intermediária ali. O Andrezinho é um jogador importante, de muita força, um jogador experiente, importante para uma partida como essa que vai ser no próximo domingo diante da equipe Coxa Branca. O Andrezinho está fora, o Vasco vai precisar se organizar e ir com o que tem de melhor e com muita raça, com muito brio, com muita dedicação para que pelo menos a parte dele seja feita e daí aguardar toda essa combinação de resultados que o Vasco precisa para se favorecer e permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Lucão, e falando no Coxa Branca, nós temos aí, né, os gols do Curitiba, né, que conseguiu um resultado maiúsculo fora de casa, lógico, apesar de um Palmeiras, assim como o Santos, totalmente misto, né, quase voltado que reserva, voltado na Copa do Brasil, o Curitiba aí foi para cima e conseguiu, né, o resultado que precisava, que era a vitória, chegando aí aos 43 pontos e podendo... puxado pelo Negueba. Aí o Neguebão, botou como na meia. Frente. E o Juan ainda, ó, jogo de corpo ali. Muito torcedor do Flamengo comemorou muito esse gol. Saudade e comemorou muito esse gol, com certeza. Um lance muito bem trabalhado pela equipe do Curitiba. O Negueba puxa o contra-ataque lá de trás, vem abrindo espaço pelo meio, é claro, jogando contra a equipe mista do Palmeiras, como você colocou. Mas também não tomou conhecimento disso, tá aí a torcida do Coxa que compareceu, precisou comparecer. Bem enfiado de bola. A bola alçada ali no costado da zaga, o Juan recebe na entrada da área, ele dá o break e bate na saída do goleiro, fazendo 1-0 para o Curitiba. Palmeiras também teve lá as oportunidades dele, aquilo que a gente sempre conversa a respeito daqueles que são aproveitados nesse tipo de partida. Lógico. Para tentar aí deixar, né, uma pulguinha atrás da orelha do professor. Alexandre foi um jogador que teve presente em campo ontem, Cristaldo, né? Exatamente. Aqueles que podem vir a ser aproveitados, inclusive para a final, agora para a grande final. Né? Mas o Curitiba teve propriedade, autoridade, né, para ir para. E agora joga por um empate, né? Joga pelo empate. Por um empate que rebaixa o Vasco. Vai rebaixar o Vasco da Gama, pode ser que rebaixe o Vasco da Gama, apesar do que eu acredito. O único resultado aí é a vitória. E eu acredito que o Vasco, nessa partida contra o Curitiba, eu acredito que o Vasco vai de fato fazer a parte dele e vai fechar o campeonato com uma vitória aí. Agora, a questão de depender dos outros é o que é mais complicado. Belo lance aí. Do Lucas, né, que está suspenso da final. Uma foi pena, um dos poucos titulares que
Que ficou fora, ficou né? fora, né? Por conta, já está suspenso aí da grande final, que é quarta-feira, né? Vou falar daqui a pouquinho desse Palmeiras, né, titular, né? Não esse Palmeiras de ontem, mas o Palmeiras, né, com as suas grandes estrelas, né, contra o Santos, jogando em casa. Aí mesmo, no Allianz Parque, onde perdeu para o Curitiba. E aí o Henrique. Segundo gol, o Henrique vem fazendo um bom final de Campeonato Brasileiro e a permanecer E volta para o Botafogo, né? Ele volta para o Botafogo, está emprestado pelo Emprestado, Botafogo. termina dia 30 de dezembro. O Botafogo tem um carinho Elenco, com esse jogador, né? para compor elenco, ou quem sabe até dependendo do que venha acontecer em termos de contratação, está aproveitando o Henrique como titular. Porque por essas últimas partidas que o Henrique fez no Curitiba, aí despontando, fazendo gols, fazendo jogadas, criando oportunidades, a finalização dele muito bem, no alto, sem nenhuma chance para o goleiro do Palmeiras. O Curitiba foi até Allianz Parque, fez 2-0, agora só precisa do empate, um empate que salva ele, o Curitiba, e rebaixa o Vasco da Gama. A questão é muito semelhante a 2009, se a gente puder fazer um paralelo em relação ao que foi aquela fuga do rebaixamento do Fluminense em 2009, comandado pelo Cuca. Eu acho que o Fluminense tinha um time infinitamente superior ao Vasco, acho que isso não precisa nem entrar em discussão, mas a história se delineou de uma forma muito semelhante. Mas naquela questão o Fluminense precisava apenas de um empate para conseguir. Era questão, a polaridade ali era invertida. Hoje o Curitiba entra em campo contra o Vasco no domingo, dependendo apenas de um empate que se salvando e jogando o Vasco para a Série B do Campeonato Brasileiro. Na questão do Fluminense era exatamente diferente. Era o contrário. O Fluminense foi até o Couto Pereira necessitando apenas de um empate e assim foi feito. O Fluminense conseguiu empatar em 1-1 com a equipe do Curitiba. Depois teve uma guerra danada lá, e isso que a gente precisa, né, Juliano? Deixar esse recado aqui para o torcedor, seu clube independente de permanência na Série A ou rebaixamento. O futebol é um esporte e a essência do futebol é totalmente diferente de briga, de confusão, de guerra, de mortes nos estádios. Não é por aí. Eu acho que você tem que cobrar do seu dirigente, né? Dos jogadores tem que cobrar sim, mas de maneira tranquila, sem nenhum tipo de represália, sem nenhum tipo de agressão física. Não é por aí que a coisa funciona. O clube tem que ter uma coisa chamada planejamento. O Campeonato Brasileiro não começou há 10 rodadas atrás. É um campeonato de 38 rodadas, onde o Vasco, infelizmente, só nas últimas rodadas começou a esboçar aí uma reação. Hoje não depende mais só dele, mas a gente espera que a gente tenha um término de Campeonato Brasileiro de muita paz, independente de permanência ou rebaixamento para a Série B, até porque as equipes que forem rebaixadas nesse ano têm plena condição de estarem voltando, né, para o ano de 2017 para disputarem novamente a Série A do Campeonato Brasileiro. E assistimos aí, né, os gols do Vasco, do Curitiba. Essas duas equipes se enfrentam na última rodada, né, no decorrer da semana vamos falar mais sobre essa grande final na parte de baixo da tabela, né, mas vamos continuar falando aí dos outros confrontos da zona de rebaixamento. Figueirense, né, perdeu a oportunidade de conseguir mais um pontinho no finalzinho contra o São Paulo. O Avaí, né, uma vitória heróica, eu assistia, né, a preleção do Avaí no vestiário realmente foi de arrepiar, né, a vibração dos jogadores. Mas nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e voltamos já já.